Olá, tudo bem? Boa noite. Para quem está assistindo à noite, né? Lógico. Mas pode ser que você esteja assistindo de dia, de madrugada, à tarde. Então, uma boa tarde, boa noite, bom dia, o que for aí que você está vendo esse vídeo. É, Mais uma vez aqui trazendo uma mensagem do que fichas caem, né? Vou trazer aqui hoje com a temática princípios e valores para as tomadas de decisão. E o que é, Benoni, princípios e valores? E principalmente para a tomada de decisão, né? A maioria da gente, a gente sabe o que é princípio e valor, o que vale como princípio e valor para nós. O fato é que a gente não entende o quão importante é ter elencado esses princípios e valores e o quanto eles são auxiliadores para as nossas tomadas de decisão, né? E o que a gente entende como princípio, tá? O princípio são coisas que, na verdade, ela tem sentido para você e, de certa maneira, ela faz com que você tome as suas atitudes baseadas naqueles princípios, né? O que eu posso dizer, por exemplo, como um princípio? A honestidade pode ser um princípio seu. E aí, quando você se depara com uma situação onde ela vai ferir esse princípio, você vai lá e opta por não tomar aquela decisão, não fazer aquilo. Então, esse é um princípio que pode sim ser usado como balizador nas tuas tomadas de decisão. Mas o que eu quero trazer aqui para você é a importância de você ter a percepção de quais são os seus principais princípios, de quais são os seus principais valores. E eu trago também agora, explicando um pouquinho mais sobre valores, né? Quais são alguns dos valores? Por exemplo, um valor fundamental para mim, por exemplo, é família. Esse é um valor, muito alto. Então, as minhas tomadas de decisão, a maioria delas, na verdade, eu acho que 100% delas, eu vou sempre contrastar com esse valor que é família, tá? Então, eu não vou tomar uma decisão que ela seja contraditória àquilo que é minha família. Quero dar as boas-vindas aí ao meu amigo Fabiano. Tudo bem, meu irmão? Então, Fabiano, hoje eu estou falando aqui sobre princípios e valores para as tomadas de decisão, né? E eu estava explicando aqui o que é a diferença básica do que é princípio e do que é valor. Princípios são aquelas coisas que nós temos como parâmetro que nos guia nas tomadas de decisão, né? Por exemplo, a honestidade, como eu havia falado, é algo que é um princípio muito fundamental, e se uma pessoa tem a honestidade como um princípio, é muito difícil ela tomar uma decisão que seja contraditória a esse princípio, que ela vá tomar aquela decisão que vai de encontro à honestidade. Então esse é um princípio fundamental. E eu estou ilustrando aqui, bem-vindo Max Bell também. Estou ilustrando aqui, gente, o quão importante é a gente ter os princípios e valores claros na nossa vida para as tomadas de decisão. E os valores, eles são aquilo que nós elencamos como algo importante para nós, que também ele é um balizador para as nossas tomadas de decisão. E eu tinha falado que um dos meus valores principais é a família. Então, as decisões que eu tomo, sempre eu vou colocar a minha família como balizador para minhas tomadas de decisão. Se for uma decisão que, aos olhos das pessoas, aos olhos cognitivos, ou seja, racional, isso é uma grande oportunidade. Mas se eu ver que eu vou de alguma maneira prejudicar a minha família, seja com a minha ausência, seja com a minha, de alguma maneira, falta de tempo, né, com a minha família, ou até, de certa maneira, ferindo aquilo que eu entendo como família, eu não vou tomar essa decisão. Bem-vindo, meu amigo. Agora deu um peso aí na nossa live, o coach Sérgio Acioli, meu grande amigo. Um forte abraço. Então, Sérgio, estou falando aqui com o pessoal sobre princípios e valores nas tomadas de decisão, né? Então,
Gente, passando mais adiante, eu queria falar sobre as consequências de uma decisão, né? Quando a gente toma uma decisão, de certa maneira, o que é que a gente está fazendo no leme do nosso barco, né? No timão lá. A gente está, rodando um pouquinho e tomando uma direção diferente. Toda decisão que nós tomamos, seja ela singela ou ela seja muito importante, a gente muda ou muito ou pouco o rumo do nosso barco, né? Então, se a gente não sabe e não tem claro quais são esses balizadores, quais são os nossos princípios e valores fundamentais, então muitas das vezes a gente pode tomar uma decisão que se arrepende. Mesmo tendo esses princípios, às vezes ou outra a gente toma essas decisões que a gente se arrepende. Imagine se nós não tivermos claro quais são os nossos princípios e valores para tomar as decisões, né? Então, eu vou elencar aqui alguns dos meus princípios e valores que são os que mais eu trago assim, não, isso aqui é checkmate, então isso aqui eu carrego, tudo que eu vou decidir vai ser baseado nisso aqui, né? Deus, quem eu entendo de Deus, quem eu não entendo como é Deus e ao lado do próprio Deus, né, do que eu entendo como Deus, e isso para mim é um valor, Deus, né? Eu trago também os princípios que estão atrelados ao valor Deus, né? E outra coisa também como eu já havia falado, a família, e aí eu trago tudo quanto é de importância para a família, né? Que é a presença, é o tempo de qualidade, é a demonstração de amor através de gestos, palavras e ações, né? Então, esses são princípios e valores que são fundamentais para as minhas tomadas de decisões. Bem-vindo, meu amigo Marcílio, boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Eu estou aqui trazendo princípios e valores como auxiliares e balizadores para as tomadas de decisão. Tá? E aí eu estou falando alguns dos meus princípios e valores, aqueles que são os principais, que eu uso para balizar as minhas decisões, né? E o que eu quero instigar a você tenha claro quais são os seus princípios e valores, pelo menos aqueles 5 primeiros, aqueles que ali, sabe, você vai ter sempre claro, porque na nossa frente se aparecem inúmeras oportunidades, inúmeras decisões para se tomar, mas assemelhadamente ao foco, tendo o princípio e o valor bem claro, né, você vai poder dizer um não com tranquilidade, entende? Quando você está focado, e eu digo que foco é dizer não, né? Porque várias coisas aparecem quando a gente está focado em algo, apesar dela ser boa na sua essência, mas que ela vai te desviar do foco e você diz não para essa coisa em detrimento ao seu verdadeiro alvo, assim também os teus princípios e valores, eles vão te ajudar a dizer não para algumas decisões e você vai dar um não com uma tranquilidade. A tua consciência vai estar limpa, né? Porque quando você tem, por exemplo, né, eu vou trazer para mim, eu tenho bem claro na minha mente que Deus é um dos meus princípios e valores. Família é um dos meus princípios e valores. Felicidade é um dos meus princípios e valores. Ou seja, aquilo que eu vou tomar como decisão, aquela decisão, de certa maneira, ela tem que me fazer feliz, né? E fazer outras pessoas também felizes. Não há sentido eu tomar uma decisão que venha contrastar com essa ideia. E eu não estou falando de fazer coisas que são desafiadoras e que você não gosta, tá? É um pouco diferente isso aí, tá, gente? Talvez a gente possa se aprofundar mais nesse assunto em outro momento, mas o que eu estou dizendo é que quando você traz esses princípios e valores, e, por exemplo, a felicidade, você vai entender que você vai tomar as decisões que são alinhadas àqueles princípios e valores. Outra coisa para mim, que é muito importante, é um dos princípios meus, né? É um dos valores também, é o aprendizado. Quando eu vou tomar uma decisão, eu quero
de certa maneira, aprender com aquilo que eu vou fazer, tá? Porque eu me considero, isso é uma virtude de qualquer uma pessoa que também faz isso, eu vejo como sendo, e não estou falando isso para me gabar, Deus sabe disso e você também sabe que eu estou falando, não estou falando para me gabar, mas ser um eterno aprendiz, um herói aprendiz, né, como a Febracis mesmo elenca isso aí, é uma virtude sim. Gente, nós estamos aprendendo a todo momento. Então, se você tem como um dos seus princípios nas suas tomadas de decisões o aprendizado, então você vai tomar decisões que, puxa, aqui, apesar de eu não vou ganhar tanto dinheiro com essa decisão, mas eu vou trazer aprendizado. E aprendizado é uma das coisas que eu elenco como importantes para mim, como um princípio, como um valor. Fica tranquilo, meu irmão, aí, quem precisar sair da live, fica tranquilo, tá, gente? Eu sei que cada um tem um compromisso. Um abração, Marcílio. Eu vi que você colocou aqui que vai precisar sair. Mas tranquilo, quem puder ficar também fica. E quem puder compartilhar, manda aí, aperta nesse aviãozinho. Se tiver fazendo sentido para você, então aperta nesse coraçãozinho aí também. Seja bem-vindo, Dona Socorro, que está aí presente na live. Pastor Elton, meu amigo, de vários cursos, né, meu irmão? Então, estou falando aqui sobre princípios e valores que nos auxiliam nas tomadas de decisão, né? Outro princípio e valor que eu tenho, né, é contribuir, tá? As decisões que eu tomo, e se eu tenho claro que contribuir é um dos meus princípios e valores, né, quando se apresentar a mim alguma oportunidade de decisão e que eu perceba que eu escolhendo aquilo ali, dando um sim para aquilo ali, eu vou estar contribuindo para a vida de outras pessoas, é muito mais provável que eu diga sim. Entende? Então o que é que eu estou te instigando hoje? Vai lá, pensa, senta, pega um papelzinho, ó, e anota quais são os seus princípios e valores. Porque se você tiver isso bem claro, vai ficar bem mais smart as suas decisões. Vai ser muito mais rápido você tomar decisões e decisões sem peso na consciência. Porque você vai estar focado naquilo que faz sentido para a tua vida, naquilo que está ligado e alinhado com o teu propósito de vida, com a tua integridade. Você vai ser congruente nas suas decisões. Por quê? Tão somente porque você entende quais são seus princípios e valores. Inclusive, gente, não só para o que te apresenta, o que te aparece, mas inclusive para aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, escolhendo suas ações, entende? Se eu tenho para mim como um dos valores a minha família, então eu vou tomar decisões que vão, de certa maneira, trazer benefícios para minha família. Então, ter claro, e eu só posso tomar essas decisões se eu tiver claro na minha mente quais são os meus princípios e valores. Isso vai balizar muito bem as suas decisões. Aquilo que é apresentado a ti como escolha e aquilo que você decide fazer, construir, tá? Eu costumo dizer que oportunidade se constrói. E para você criar sua oportunidade, a oportunidade ideal para você, como um sapato que cabe no teu pé, você precisa saber quais são os seus princípios e valores, ter isso bem claro na tua mente. Então, gente, se faz sentido para você, dá um like aí, ó. Eu vou postar esse vídeo lá no meu canal, estou postando também no IGTV. O nome do meu canal no YouTube é Que Fichas Caem. O meu Instagram também eu mudei, agora chama-se Que Fichas Caem. E eu queria fazer a célebre pergunta: que fichas caem para você com essa reflexão? E quais decisões você toma? Valeu, gente. Um forte abraço. Fica com Deus. Conte comigo, tá? Tchau, tchau.